Olá! Nós vamos falar hoje sobre texto analítico e texto descritivo. Você sabe a diferença entre eles? Então esse vai ser o principal tópico do vídeo de hoje. Bem, o meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e, como vocês sabem, estou aqui no canal da Monografia Perfeita, dando as principais dicas para facilitar a vida dos jovens pesquisadores. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique no sininho aqui abaixo, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos. Bem, vamos ao vídeo de hoje, né? Diferença exatamente entre texto descritivo e texto analítico. Bem, eu tenho certeza que muitos de vocês já escutaram, em algum momento da sua vida estudantil, vida acadêmica, a seguinte frase: seu trabalho é descritivo, não analítico. E essa frase foi no tom de crítica, não foi no tom de elogio. Por quê? Porque se esperava um texto analítico, uma análise crítica em relação ao tema abordado, e não meramente descritivo. Por mais que pareça intuitivo, e muitos falam, não, eu sei qual é a diferença, na hora de verbalizar e na hora de buscar identificar diferenças, os alunos encontram muita dificuldade e confundem muitas características de textos analíticos, aliás, confundem características de texto descritivo, achando que se trata de características típicas de um texto analítico. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, para a gente ver qual é a diferença entre ambos. Deve ficar muito claro na sua cabeça como que vai ser a elaboração de um texto tipicamente descritivo e um texto analítico. É possível sim, por exemplo, que na faculdade te peçam um texto descritivo, seria mais um fichamento de uma obra, né? Então faça um texto descritivo sobre tal obra. Mas também é muito possível que te peçam, e a maior parte dos trabalhos exatamente é solicitado um texto analítico. Discuta, analise, faça uma análise crítica sobre determinado tema, ou mesmo sobre determinada obra, ou sobre determinado filme, existem várias possibilidades. Então vamos lá. No texto descritivo, você vai apresentar o que se vê, né? Então, o que você leu, você vai apresentar. Isso é uma característica típica do texto descritivo. É exatamente como se fosse uma fotografia sob a sua ótica do texto lido. Além disso, no texto descritivo, você vai apresentar fatos e resultados obtidos por outros autores. Então, você vai resumir os fatos, os resultados, as conclusões de determinado experimento, de determinada investigação, de outros autores. Não há interpretação da sua parte quanto aos resultados e as ideias. Você não discute os argumentos, né? Você não coloca se você está de acordo ou não com a argumentação daquele autor. Você apenas descreve, apresenta aquilo que foi trabalhado na obra que está sendo objeto do texto descritivo, ou também sobre um tema, que você vai fazer apresentar os principais fatos e resultados de cada um dos autores, livros, artigos científicos lidos. Além disso, você vai apresentar e descrever as principais teorias sobre determinado tema. Você vai explicar as ideias principais em cada teoria. Então você vai falar a teoria e a ideia. É típico em manuais da graduação, eu tenho certeza, e mesmo livros de escola. Vocês lembram que tinha um conceito e a explicação, uma teoria e a explicação. Ou seja, não se discute essa teoria, não se questiona se ela está correta, quais foram os testes, apenas há uma síntese, uma apresentação para ter, por exemplo, aquele que está lendo, o leitor ou a leitora ter um primeiro contato sobre aquele tema, né? Então, é um texto descritivo. Além disso, frequentemente, nos textos descritivos, há uma lista de detalhes, né, que foram colhidos sobre o tema.
sem existir conexão desses detalhes que foram colhidos, ou análise deles para gerar uma informação, apenas a exposição dos detalhes. Olha, uma coisa interessante naquela obra foi que nós verificamos que este experimento aconteceu no inverno, fazendo as seguintes, ocasionando as seguintes implicações. Olha, um detalhe importante neste estudo é. Então, quer dizer, você não está falando exatamente sobre esses detalhes, como eles se conectam com a ideia e exatamente se eles implicaram determinados desdobramentos ou não. Não, você só descreve, você lista. Geralmente existem muitas tabelas num texto descritivo, né? Muitas tabelas, muitas listas mesmo com tópicos no corpo do texto descritivo. E no texto analítico? Bem, aí é diferente. O autor do texto analítico ou a autora vai identificar as principais questões que envolvem o tema analisado, estudado, e vai avaliar dados e informações colhidas. Vai verificar se existem outros estudos que são contrastantes, se existem dados contraditórios, vai buscar interpretar aqueles dados e informações e comparar com a interpretação dos autores que apresentaram aqueles dados. Então, não simplesmente faz um resumo, não faz uma mera exposição das informações auferidas. Além disso, vai buscar o que? Argumentos tanto favoráveis como contrários. O autor ou a autora de um texto analítico vai considerar diversas alternativas de enfrentamento de um problema e vai avaliá-las. Por quê? Porque é preciso observar quais são os impactos positivos e negativos sobre as alternativas de enfrentamento do problema. Bem, estou vendo uma obra. A obra propõe, por exemplo, eu tenho que fazer análise crítica de determinada obra. A obra propõe determinada alternativa para solucionar o problema. Bem, num texto analítico, numa análise crítica, eu não vou me satisfazer com o que o autor fala, eu vou buscar outras obras que dão outras alternativas e exatamente verificar por que aquele autor ou autora está apontando aquela alternativa, quais são os aspectos fortes do argumento e das alternativas propostas por aquele autor ou autora, e quais são as fraquezas, né? Exatamente quais seriam os impactos negativos se nós aplicarmos aquela proposta deste autor ou autora analisados. Além disso, no texto analítico, você vai fundamentar as escolhas realizadas, buscar por conexões e relações causais. Se você estiver fazendo uma análise crítica, desenvolvendo um texto analítico sobre determinada obra, você vai falar por que você escolheu determinados tópicos para analisar. Porque você não vai conseguir verificar todas as informações daquele texto, mas todas as escolhas que você realiza precisam ser explicadas. E se for sobre um tema, o tema vai ser delimitado. E aí, pela delimitação do tema, você vai ter que explicar as exclusões realizadas e o porquê de você chegar àquela delimitação para o enfrentamento do problema-chave. Além disso, você vai ter que buscar o quê? As conexões e relações causais entre as ideias dos autores que você está analisando. Sempre existe um confronto, uma exposição de diferenças no texto analítico. Não é uma mera descrição, uma mera exposição. Portanto, qual é a conclusão que nós podemos tirar em relação um texto descritivo e um texto analítico? Bem, um texto integralmente descritivo é simplista e mecânico. Não há um exercício do raciocínio por parte do autor do texto, ele simplesmente, ou a autora do texto, o indivíduo vai estar simplesmente sintetizando, resumindo, expondo determinadas informações, nada mais. Agora, no texto analítico, ele é fundamentado e utiliza o pensamento crítico para desenvolver o trabalho acadêmico, né? Então, os trabalhos acadêmicos, em geral, os artigos científicos, os TCCs, enfim, as monografias, se espera que a maior parte do texto seja analítica.
Não significa que você não deva ter uma parte descritiva, claro que é importante contextualizar os leitores, falar sobre a perspectiva histórica, falar sobre determinado tema, descrevendo os detalhes, descrevendo a biografia do autor ou da autora, que é o referencial teórico. Claro, isso é muito importante, esta perspectiva informativa aos seus leitores. No artigo científico também é extremamente importante, até para colocar todos os leitores em pé de igualdade, porque há muitos leitores ou leitoras que não são da área, né, da pesquisa em que está sendo exposta por meio do artigo científico. Então, claro, é muito importante a descrição, mas não pode se pautar apenas nisso. A minha regra é sempre 80% texto analítico e 20% descritiva. Então isso é um ideal, claro, né, eu estou falando uma média, pode ser 30%, mas o que não pode é ter mais texto descritivo do que analítico em um trabalho acadêmico, em um trabalho científico, em uma pesquisa científica, em uma resenha crítica, em um artigo científico e em monografias em geral. Bem, pessoal, essas são as principais dicas e os principais tópicos que eu gostaria de apontar em relação a textos descritivos e analíticos. Espero que vocês tenham agora visto, bem, se vocês só sabiam, reforçado a ideia que vocês tinham e diferenciá-los com maior clareza. E se você não sabia, que agora pratique isso e busque desenvolver muito mais um texto analítico do que um descritivo, e não considere como impactante se alguém falar que seu texto é muito descritivo, mas sim como uma dica para você fazer a devida correção e realmente atingir o objetivo de um texto analítico, que é fornecer a sua contribuição, a sua ótica sobre determinado tema. Bem, pessoal, se vocês gostaram, como eu sempre peço, curtam, comentem, compartilhem os nossos vídeos, é muito importante para a gente, e a gente quer divulgar o máximo possível essas informações, porque o pensamento crítico, a análise crítica é fundamental ao longo dos anos na faculdade, mesmo no ensino médio também, na pós-graduação, e isso é desenvolvido ao longo do tempo, mediante muita prática. Então, compartilhem se vocês gostarem. E também, se vocês não se inscreveram no canal da Monografia Perfeita, inscrevam-se. E é só clicar no sininho aqui abaixo deste vídeo, porque nós postamos conteúdos diários e aí você pode receber a notificação, ver quais são os assuntos do dia que serão abordados. E muito obrigada e até o próximo vídeo.